Olá, seja bem-vindo ao canal do Levir. Entre e aproveite. A história começa como tantas outras, apresentando personagens, cenários e pequenos elementos de surpresa. Mas esta, em especial, convida o telespectador a se aproximar do cotidiano de Ricardo Richeriz, nos anos 90. Ricardo tinha 16 anos. Era um adolescente de cabelos castanho médio, lisos, caindo até a altura das orelhas, com leves ondas nas pontas. Os olhos, de um castanho mel, variavam conforme a luz, por vezes parecendo mais claros do que realmente eram. Mídia pouco mais de 1,70 m, tinha pele morena clara e um sorriso quase sempre tímido, daqueles que surgem mais por educação do que por confiança. À primeira vista, levava uma vida comum. Nascerá em uma família considerada, para a época, de classe média, não pela fartura, mas pelo esforço constante em manter o pouco que possuíam. Seu pai, Giovanni Richeriz, era filho de Domênico Richeriz, um homem rígido, que não brincava com dinheiro nem com afetos. Mesmo tendo tido pouco contato com o filho, Domênico deixará a Giovanni uma parte significativa de sua herança, o suficiente para que ele mantivesse seu próprio negócio e uma renda estável, distante de qualquer exposição pública. Giovanni não era um pai de muitas palavras, tampouco de brincadeiras, especialmente com o caçula, Ricardo. Havia nele um conflito silencioso, dúvidas que surgiam de tempos em tempos, talvez reflexo de uma educação dura, que o fazia repetir comportamentos que ele mesmo não compreendia por completo. Ainda assim, estava presente, à sua maneira. Com o primogênito, Renato Richeriz, a cobrança era maior. Renato vivia em seu próprio mundo, pouco interessado na família. Em sua visão, o pai apenas cobrava, a mãe estava sempre ocupada demais consigo mesma e com o que julgava ser importante, sair com as amigas, acompanhar as novas tendências, impor-se sobre aqueles que considerava inferiores. Renato, para ela, era apenas uma criança, ainda que não fosse tratado como tal. Já Ricardo, o caçula, tornará-se o alvo mais frequente de suas palavras duras. E, quando não eram palavras, vinham as agressões do irmão mais velho, que quase sempre aproveitava qualquer distração para lhe impor a força. Ricardo tentava se ajustar em meio a tudo isso. Buscava algo que fizesse sentido em sua vida. Na escola, o desinteresse era quase total, pelas matérias, pelas pessoas, por tudo. Amigos eram ainda mais difíceis de manter, e não por escolha própria. Depois de tantas situações que o faziam sentir-se pequeno ou inadequado, socializar tornará-se uma espécie de tortura silenciosa. Mas, como tudo na vida, nada permanece imutável. Tudo se move. Tudo se transforma. Tudo, cedo ou tarde, encontra uma forma de se reajustar. Certo dia, ao chegar do colégio, como sempre distraído, ao virar a esquina de sua casa algo lhe chamou a atenção. Ricardo notou um enorme caminhão estacionado praticamente em frente ao portão. Os sítios dali possuíam portões altos, imponentes, bem arquitetados, e aquele veículo destoava da paisagem costumeira. Observando melhor, percebeu que o caminhão estava do outro lado da rua, exatamente em frente à sua casa. Isso significava que o acesso ao portão estava livre. Nem um bom dia vou precisar dar, pensou, acreditando que entraria despercebido. Enganou-se. 2 carros de passeio estavam parados exatamente diante do portão. Aqueles, sim, bloqueavam a entrada. Ricardo olhou ao redor, tentando identificar se havia alguém por perto ou mesmo dentro dos veículos. Não viu ninguém. Ainda assim, apressou o passo e adentrou a propriedade quase correndo, como se quisesse passar despercebido por uma situação que ainda não compreendia. Ao entrar em casa, como fazia de costume, cumprimentou a todos e seguiu direto para o quarto. Fechou a porta com cuidado, retirou o Walkman, que evitava usar na escola, pois já havia sido advertido por isso, e o deixou sobre a cama. Sempre saía de casa com tanta pressa de voltar que acabava esquecendo de ouvir música no caminho. Largou a mochila em um canto, colocou os fones, deitou-se e deixou-se levar pelas canções. Alguns minutos depois, uma batida forte na porta o fez saltar. Arrancou os fones e foi abrir. Oi,
Quem é? Disse, abrindo apenas uma pequena fresta da porta. Ricardo, pegue a caixa de ferramentas e leve até a casa dos novos vizinhos da frente, disse a mãe. Eles ainda não sabem onde estão as ferramentas deles. Pedi para Berta procurar, mas ela está ocupada com o almoço. Seu pai e seu irmão ainda não chegaram. Tudo bem, mãe. Eu levo. Respondeu, já saindo do quarto e acompanhando-a. A caixa de ferramentas já estava na sala. Ricardo a pegou e seguiu em direção à casa dos novos vizinhos. Ao chegar, bateu à porta e foi recebido por um homem de pouco mais de 30 anos, de semblante simpático e voz acolhedora, que logo se apresentou. Olá, meu rapaz. Mal chegamos e já estamos abusando da boa vontade de vocês. Mil desculpas. A propósito, somos seus novos vizinhos. Aquela ali é minha esposa, Emília. Eu sou Osvaldo. Que isso, não é abuso nenhum, respondeu Ricardo, um pouco sem jeito. Até é bom, assim saio um pouco. Não há nada a desculpar. O prazer é meu, senhor Osvaldo. Sou Ricardo Richeris. Então, Ricardo, continuou Osvaldo, como é morar em um lugar assim, tão cheio de natureza? Nunca moramos em sítios ou fazendas. Vai ser tudo muito novo para nós. Bem, acredito que seja bom, respondeu Ricardo, com um sorriso tímido de canto. Não tenho muito com o que comparar, moro aqui praticamente desde que nasci. Mas confesso que gostaria, um dia, de morar em uma cidade grande. Olha, amor, temos alguém aqui que pensa igual ao Denis, disse Osvaldo, voltando-se para Emília. Denis é nosso filho, Ricardo. Ele não ficou nada feliz com a mudança. Diz que odeia mato. Ficou de vir depois, sozinho. Segundo ele, precisava se despedir dos amigos. Deve chegar de moto. O jovem Denis seguia pela estrada em sua moto, observando distraidamente a vegetação ao redor. O sol forte incidia direto sobre as lentes de seus óculos, obrigando-o a forçar a visão vez ou outra, o que só evidenciava o quão escaldante estava aquele dia. Mais à frente, algo lhe chamou a atenção, uma construção simples à beira da estrada, talvez uma lanchonete, um bar, qualquer coisa que oferecesse uma pausa. Parar para beber algo não parecia má ideia. Assim ele fez. Ao entrar no recuo de terra batida, Denis observou melhor o local. Tratava-se de um bar simples à beira da estrada. Pelo que se lembrava das palavras do pai, já devia estar próximo do destino final. Estacionou a moto bem próxima, desligou o motor e retirou o pequeno capacete. Denis era um verdadeiro rapagão. Tinha o corpo bem trabalhado, moldado pela academia e pela natação que praticara por um tempo, resultando num físico típico de nadador. Seus cabelos levemente ondulados mesclavam tons castanhos com mechas mais claras, sendo a parte frontal maior, caindo displicente sobre os olhos cor de mel. O sorriso fácil tinha o poder de encantar qualquer moça. Vestia uma calça jeans justa, regata branca por dentro, jaqueta de couro com o zíper fechado até a metade e coturnos, que completavam seu visual confiante. Após uma breve observação do ambiente, adentrou o bar. Boa tarde. Gostaria de uma água, por favor, ou um refrigerante? Boa tarde, sim, só um momento, respondeu Elisa, namorada de Renato Richeris. Ao trazer a água, ela continuou. Você é novo por aqui, não é? Nunca o vi por essas bandas. Sou, sim. Na verdade, estou chegando agora. Percebi, nunca vi alguém tão bonito por aqui. Ah, obrigado. Você tem parentes na região ou está só de passagem? Tenho parentes, sim. Denis respondia de forma educada, porém distante, sem demonstrar qualquer interesse. Notara claramente a atenção da moça, mas, para ele, aquilo era apenas mais do mesmo. Estava cansado, irritado com a viagem que parecia interminável, e nem mesmo o prazer de andar de moto conseguia agradá-lo naquele momento. O que eles não perceberam foi que Renato observava a cena já havia algum tempo. Ele estacionara o carro um pouco mais afastado e se aproximava a pé. Renato tinha 23 anos, era bonito,
com o corpo também moldado pela academia, cabelos curtos, camiseta preta e calça jeans, o típico bad boy da época. Sem pensar duas vezes, chegou já xingando. Renato começou a ofender Dennis, e não demorou para estender os insultos também a Elisa. A tensão escalou rapidamente. Ele partiu para cima de Dennis, conseguindo empurrá-lo. Elisa, num impulso, pulou o balcão e se colocou entre os dois. Dennis, já sem paciência, empurrou Renato de volta, e uma troca de ofensas se instaurou. Foi então que seu José, pai de Elisa e dono do bar, saiu de dentro ao perceber a confusão. Com firmeza, separou os dois e deixou claro que não admitiria aquele tipo de cena em seu estabelecimento. Pediu que Dennis se retirasse para evitar algo pior. Sem discutir, Dennis saiu, sem sequer pagar pela água. Montou na moto e partiu, carregando consigo uma raiva contida. Dennis chegou ao endereço indicado por seu pai. Abriu o portão do sítio acelerando a moto e avançou pelo terreno. Parou bruscamente quase à porta da casa, largando a moto de qualquer jeito, próxima à garagem, e entrou xingando. Droga de lugar, droga de pessoas, malditos matutos ignorantes, já odeio esse lugar. Ricardo estava próximo à porta. Ao ouvir o barulho agressivo da moto, encostou-se instintivamente à parede. Observou a forma descuidada com que Dennis jogara a moto e se encolheu. Tímido por natureza, não queria fazer parte daquela tensão familiar. Osvaldo tentou contornar a situação. Ricardo, desculpe meu filho. A propósito, este é Dennis, de quem eu falava. Parece que ele chegou mais cedo do que o esperado. Ele não é sempre assim, deve ter acontecido alguma coisa. Tudo bem, seu Osvaldo, eu entendo. De qualquer forma, preciso voltar para casa. Você vai conhecê-lo melhor, disse Emília, aproximando-se e segurando as mãos de Ricardo. Vai ver que ele é um bom garoto, só está estressado. Tudo bem, dona Emília. Deixa ele se acalmar, eu entendo. Mas preciso ir mesmo. Boa tarde. Ricardo se despediu ainda acanhado e voltou para casa, para o seu mundo silencioso. Ao entrar, encontrou a mãe folheando uma revista na sala, sem sequer notar sua presença. Pensou, com um aperto no peito, que estar ali ou não parecia dar no mesmo. Quando se dirigia ao quarto, a porta da casa bateu com força. Era Renato, com o semblante fechado, mais sombrio do que de costume. Ricardo não esperou para entender o que se passava, recolheu-se rapidamente. Na hora do jantar, como sempre, só se ouvia o som dos talheres tocando os pratos. O silêncio era quase ritualístico. Isabel, eu e Renato ficaremos fora por 3 dias, disse Giovanni, por fim. Precisamos resolver algumas questões da empresa. Droga, pai, eu não queria sair, reclamou Renato, levantando-se da mesa. Volte e sente-se, Renato, ordenou Giovanni com firmeza. Termine sua janta. Eu não mandei você se levantar. Quando você estiver pronto, poderá dar ordens. Por enquanto, quem manda aqui sou eu, e você vai comigo, querendo ou não. O que foi, meu querido? Você sempre adorou as viagens da empresa, comentou Isabel, que nunca escondia sua preferência pelo filho mais velho. Não é nada, mãe, só um otário que estava dando em cima da Elisa. E você vai se limitar por um capricho desses? Retrucou Giovanni, agora num tom mais calmo. Essa viagem garante seu futuro. Aquela moça te ama, e se for para vocês se casarem, nada vai impedir. Após o jantar, Giovanni seguiu para o escritório organizar alguns papéis. Ricardo foi até o quarto, pegou um bilhete e decidiu entregá-lo ao pai. Bateu levemente a porta. Com licença, pai, posso entrar? Estou atrapalhando? De forma alguma, meu filho. Entre. O que foi? É só para lhe entregar este bilhete. Amanhã não terá aula, e como o senhor vai viajar e a mamãe costuma estar ocupada, achei melhor avisar agora. Giovanni tratava os filhos sem distinção, mas, apesar do jeito sério e por vezes severo, sempre havia um olhar de ternura especial ao encarar Ricardo, talvez por ele se parecer tanto com ele próprio quando jovem.
Fitou o filho por alguns instantes. Tudo bem. Se você diz, eu acredito. Mas não vá ainda. O senhor precisa de algo? Perguntou Ricardo, já com a mão na maçaneta. Só conversar um pouco. Você está bem? Anda tão calado. Estou bem, pai. Só não tenho muito o que dizer. Você sabe que pode me procurar para qualquer coisa, não sabe? Sei, sim. Obrigado, mas estou bem. Então está certo. Pode ir ouvir suas músicas. Mas venha cá antes, me dê um abraço. Ricardo abraçou o pai, achando estranha aquela iniciativa repentina, mas acolhendo o gesto. Em seguida, foi para o quarto, como o pai sugerira, ouvir suas músicas antes de dormir. Na madrugada seguinte, Giovanni e Renato partiram. Ricardo sequer os viu sair. Isabel acordou por volta das 8 da manhã, tomou café e ligou para uma amiga. Pouco depois, uma buzina soou em frente à casa. Ao sair, avisou Berta que não a esperasse para o almoço, pois tinha muitas coisas a resolver. Berta fez uma careta irônica, dizendo já saber bem o tipo de afazeres que Isabel costumava ter, especialmente na ausência de Giovanni. Ricardo despertou como fazia todos os dias, embora um pouco mais tarde naquela manhã. Ainda sonolento, esticou-se na cama, levantou-se, por hábito, tratou de deixá-la bem arrumada. Escovou os dentes, tomou um banho rápido e, enquanto ajustava a toalha nos ombros, ouviu batidas suaves à porta. Caminhou até lá e abriu. Bom dia, meu menino, disse Berta, depositando-lhe um beijo carinhoso na testa. Bom dia, tia Berta. Já estava saindo, respondeu ele, com um sorriso preguiçoso. Ela olhou para dentro do quarto e arqueou as sobrancelhas. Arrumou a cama outra vez. Você sabe que essa obrigação é minha, falou, apoiando as mãos na cintura, mais divertida do que séria. Não, se eu puder evitar, respondeu Ricardo, fazendo uma pequena encenação que a fez rir. Então venha tomar café. Só falta você, disse ela, seguindo em direção à cozinha. Já sentados à mesa, Ricardo perguntou, entre um gole e outro. E a mamãe não vai tomar café? Saiu com uma amiga. Disse para não esperarmos para o almoço. Ricardo apenas ergueu as sobrancelhas em concordância e voltou sua atenção para a xícara. O silêncio foi quebrado por palmas vindas do quintal. Berta levantou-se apressada para ver quem era e, ao abrir a porta, deparou-se com um rapaz alto e bem apessoado. Bom dia, meu querido. Pois não? Em que posso ajudar? Bom dia, senhora. Por gentileza, o Ricardo está? Está sim, tomando café. Gostaria de falar com ele, se não for incômodo. Incômodo nenhum. Entre, por favor. Aguarde na sala que vou chamá-lo. O rapaz entrou e passou a observar o ambiente, os móveis simples, a televisão, os quadros pendurados nas paredes. Berta seguiu apressada até a cozinha. Meu menino, tem um rapaz na sala com uma caixa de ferramentas procurando por você. Disse para ele entrar enquanto eu vinha te chamar. Obrigado, tia. Acho que é o filho do vizinho, por causa das ferramentas que emprestei ontem. Já vou lá. Ricardo seguiu até a sala e, ao ver Denis distraído, pôde observá-lo com mais atenção do que na véspera. Ele vestia uma camiseta cavada branca e uma bermuda de surf justa, que deixava evidente até a marca da cueca. Usava sandálias Ryder e tinha os cabelos lisos, levemente ondulados, em tons de castanho com mechas mais claras. A franja, mais longa, insistia em cair sobre o rosto, e Denis a jogava para trás com a mão, repetidas vezes. Ricardo demorou apenas alguns segundos naquele devaneio antes de se recompor. Olá, bom dia. Bom dia, cara. Então você é o famoso Ricardo, disse Denis, virando-se de repente. Sou o Ricardo, famoso talvez não, respondeu ele, rindo. Famoso sim. Lá em casa seu nome virou lenda. Acho que meus pais te adoraram. Vim por alguns motivos, devolver as ferramentas que você emprestou ontem,
agradecer por tudo, pedir desculpas pelo meu comportamento, eu não tinha o direito de agir daquele jeito. E, por último, me apresentar direito. Prazer, sou Denis, filho do Osvaldo e da Emília, seus novos vizinhos, disse, estendendo a mão. Eu que agradeço. As ferramentas não foram problema algum. E não se preocupe com ontem, você estava chateado, acontece. Muito prazer, Denis. Seja bem-vindo ao nosso humilde recanto, respondeu Ricardo, apertando-lhe a mão. Estou começando a achar que meu pai tem razão, comentou Denis, com um meio sorriso. Ricardo pegou a caixa de ferramentas e a colocou em um canto. Convidou Denis para tomar café, mas ele recusou, dizendo que já havia tomado e que precisava voltar para ajudar o pai. Ao se despedirem, apertaram as mãos novamente. Ricardo acompanhou até a varanda, observando seu andar despreocupado, o gesto constante de passar a mão pelos cabelos. Assim que o portão se fechou, voltou para dentro, ligou a televisão e jogou-se no sofá. Sem nada para fazer, acabou assistindo ao que passava no momento, Xuxa Park, na Globo. Ficou ali, distraído com os desenhos, sem perceber o tempo passar. Até que, mais uma vez, palmas ecoaram no quintal. Berta foi atender e encontrou Denis novamente. Já o convidou a entrar e avisou Ricardo. Não acredito, você está assistindo Xuxa Park, disse Denis, ao vê-lo deitado. Não tinha nada melhor para fazer, respondeu Ricardo, com as bochechas levemente coradas. Meu pai saiu para resolver umas coisas, então fiquei sem o que fazer também. Pensei em conhecer melhor o lugar. Você se anima a me mostrar? Animo sim, garoto bravo da cidade. Só não arruma confusão por aí, brincou. Droga, vou ser sempre o brigão agora? Bem dizem que a primeira impressão é a que fica. Será que um dia eu me redimo? Não foi ofensa, foi só piada, apressou-se Ricardo, corando ainda mais. Eu sei, respondeu Denis, rindo. Mas vou mudar essa fama. Ricardo foi trocar de roupa e avisou Berta que sairia com Denis. Ela, como sempre, despediu-se com um beijo na testa e recomendações de cuidado. Seguiram então para a casa dos novos vizinhos. Entra, Ricardo. Mãe, olha quem voltou, ou melhor, olha quem eu trouxe. Bom dia, Ricardo. Quer café, suco ou leite? Perguntou Dona Emília, sorridente. Bom dia, Dona Emília. Muito obrigado, já tomei café. A senhora está bem? Estou sim, meu querido. Denis, mostre o resto da casa para ele. Vamos sair daqui antes que ela te obrigue a comer tudo da cozinha, brincou Denis, passando o braço pelo pescoço de Ricardo, arrancando risadas. A casa foi mostrada rapidamente, sem muitos detalhes. Ao chegarem à piscina, Denis comentou. Aqui a piscina, com certeza vamos passar muito tempo aqui. Agora vamos ao meu quarto, vou trocar de roupa. No quarto, Denis pediu que Ricardo ficasse à vontade. Enquanto ele observava a janela que dava para o jardim e a área da piscina, Denis começou a se trocar. Quando Ricardo voltou a olhar, viu-o já sem camisa, abaixando a bermuda e ficando apenas de cueca branca, justa demais para passar despercebida. Sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar imediatamente. Denis percebeu, mas fingiu não notar. Após se vestir, calçar os tênis e pegar o capacete, Denis estendeu-o a Ricardo. Toma! Nada de andar sem capacete, não vamos dar sorte ao azar. A moto era uma Honda CG 125 de 1980, herdada do avô. Denis cuidava dela como um tesouro. Sobe aí. Relaxa, não vou te derrubar. O espaço era curto, e era impossível não ficarem colados. Com o motor ligado, partiram. Ricardo ia apontando os lugares, os bares, as lanchonetes, as praças, a quadra de futsal, o clube da cidade, a sorveteria mais movimentada, ponto certo de encontro dos adolescentes. E assim, pouco a pouco, aquele lugar deixava de ser apenas um cenário para se tornar um território compartilhado. Eles seguem mais ao centro da cidade. Ricardo aponta os detalhes quase com orgulho contido,
o setor das mansões, onde moravam os mais ricos, o bar que à noite sempre fervilhava, às vezes embalado por festas, os mercadinhos antigos que pareciam resistir ao tempo. Até que passam em frente ao colégio de Ricardo. Pare aqui um pouco, Denis, por favor. Denis encosta a moto. Ricardo desce e caminha até as grades da escola, apoiando as mãos no ferro frio, olhando para dentro como quem encara um pedaço do próprio passado. O que foi, cara? Denis pergunta, descendo também. Já está com saudade do colégio? Dos amigos? Ou dos professores? Aliás, você estuda tarde ou hoje não teve aula? Não, a Ricardo responde, sem desviar o olhar. Na verdade, eu não queria mais voltar para esse lugar. E amigos, eu não tenho. Você começou mal logo de chegada, fez amizade com o garoto mais sem graça daqui. Aquele que ninguém puxa conversa, acho que nem a própria família. Denis se aproxima devagar. A proximidade é silenciosa, respeitosa, mas cheia de significado. Ele percebe ali algo que não estava nos gestos de Ricardo, mas nas pausas entre as palavras. Para quebrar aquele peso, Denis segura de leve o braço dele. Ei, não pense que vai ficar aí namorando esse colégio, não. Sorri. Acha mesmo que vou deixar você me abandonar para conhecer a cidade sozinho? Nem pensar. Eu não te largo mais. Onde eu for, você vai comigo. Ricardo não ouviu tudo. Gravou apenas o final. Eu não te largo mais, onde eu for, você vai comigo. Eles trocam um sorriso breve e voltam para a moto. O passeio continua. Ao passarem em frente ao bar do seu José, Ricardo comenta. Se quiser, podemos parar aqui para tomar algo. Ah, não, Denis responde rápido. Esse lugar não faz muito tipo de alguém da cidade como eu. Hoje é dia de te mostrar diversão de verdade. Mas eu que deveria fazer isso, afinal, eu moro aqui. Talvez. Mas eu preciso te mostrar quem eu sou de verdade. Tirar aquela primeira impressão. Você já mostrou, Ricardo diz, quase num sussurro. Me chamou para sair. Isso foi só o começo. Quero que você me veja inteiro. O coração de Ricardo acelera. Ele balança a cabeça discretamente, tentando afastar pensamentos que julgava exagerados. É só amizade, repete para si. Depois de um breve silêncio, ele sorri. Já sei, vou te levar a um lugar mágico. O riacho. Opa! Denis anima-se. Um conto de fadas cairia bem agora. O caminho os leva para longe do asfalto, por uma trilha quase esquecida. Ao chegarem, Denis se encanta. Árvores antigas formavam uma sombra acolhedora, e a água corria limpa, tranquila, como se o mundo tivesse parado ali. Ricardo, isso é lindo. Obrigado por me trazer. De verdade. Eu gosto desse lugar, ele responde. Me sinto bem aqui. Já trouxe mais alguém? Ricardo hesita. Não. Só meu irmão, uma vez, mas não exatamente aqui. Esse lugar eu descobri sozinho. Quando quero pensar, venho pra cá. Então fico honrado, Denis diz, encarando-o com atenção sincera. Ganhei meu dia 2 vezes. 2? A primeira foi quando você aceitou vir comigo. A outra foi quando te vi hoje de manhã. Ricardo sorri, sem saber muito bem o que dizer. Eles entram na água, conversam, riem, nadam. O tempo passa leve. Às vezes, Denis diz algo que parece simples demais e profundo demais ao mesmo tempo. Ricardo sente isso, mesmo sem compreender totalmente. Quando decidem ir embora, o sol já começava a mudar de tom. De volta à moto, Ricardo hesita antes de subir. Segure em mim, Denis diz com naturalidade. Não precisa ter receio. Ricardo passa os braços ao redor da cintura dele, com cuidado. Denis ajusta a posição, aproximando-os um pouco mais, apenas o necessário para dar segurança. Nenhum comentário. Nenhuma pressa. Durante o caminho de volta, Ricardo percebe algo novo,
Não era apenas o vento no rosto ou o ronco da moto. Era aquela sensação estranha e boa no peito, um misto de calma e inquietação. Em silêncio, ele se pergunta sobre aquilo que sentia. Afinal, Dennis era apenas seu novo amigo. Ou talvez, algo que ele ainda não sabia nomear. Ao chegarem, Dennis encosta a moto na garagem. Ricardo fica ali, esperando, observando distraído o movimento da casa. Quando Dennis retorna, aproxima-se naturalmente e passa o braço pelos ombros de Ricardo, puxando de leve para dentro, como se aquilo já fosse um gesto habitual. Entra, diz num tom simples, mas íntimo. Na sala, Emília os recebe com um sorriso caloroso. Estamos mortos de fome, mãe, anuncia Dennis, beijando-lhe o rosto. Então venham logo, o almoço já vai ser servido. Seu pai está me ajudando. O pai já chegou? Achei que fosse demorar mais. Estou aqui, filhão, responde Osvaldo, surgindo da cozinha. Hoje fiquei com a parte mais fácil, a salada. Dennis vai até ele e lhe dá um beijo rápido no rosto. Amor, o Dennis trouxe o Ricardo para almoçar com a gente, comenta Emília. Ora, que honra! Diz Osvaldo, enxugando as mãos no pano de prato e estendendo a mão para Ricardo. Vai almoçar com a família hoje, então. Se não for atrapalhar, responde Ricardo, educado, quase tímido. Jamais. Aqui você é sempre bem-vindo. Durante o almoço, Ricardo observa os três, os olhares cúmplices, os gestos simples, o carinho evidente. Aquilo lhe parecia bonito e distante. As conversas seguem leves, até que, sempre que o assunto passa pela escola, Dennis se cala, desviando o foco com alguma brincadeira. Quando terminam, Dennis se levanta primeiro. Vamos lá pro meu quarto? Vão ouvir música, comenta Osvaldo. E se quiserem, a piscina já está limpa. Obrigado, diz Ricardo, levantando-se. Com licença. No quarto, Dennis entra primeiro, deixa Ricardo passar e fecha a porta atrás de si. Joga-se na cama de costas, encarando o teto. Então, o que você quer fazer agora? Não sei, Ricardo responde, sorrindo de leve. Você que manda. Estamos no seu território. Dennis vira o rosto, apoiando-se nos cotovelos. Sendo assim, acho que aqui é um lugar feito para descansar. Pausa breve, com um brilho travesso no olhar. Ou para conversar sem pressa. Ricardo ergue as sobrancelhas, sorrindo de canto, sem responder. Dennis se levanta e passa perto demais dele, propositalmente, roçando o ombro. Depois volta e começa a fazer cócegas, arrancando risadas abafadas de Ricardo, que tenta se esquivar. No meio da brincadeira, Dennis perde o equilíbrio e acaba caindo ao lado dele. Os dois ficam imóveis por um instante. Próximos demais. Olhos se encontram. A respiração de um parece ecoar no silêncio do outro. Dennis quebra o momento, deitando-se de costas. Acho que não devíamos fazer muito esforço depois de comer, diz, rindo. Levanta-se e vai até o som. Coloca uma fita cassete, rebobina com cuidado e aperta o play. Modern Words começa a tocar, enchendo o quarto de suavidade. Dennis dança de forma despreocupada, quase brincando, enquanto Ricardo observa em silêncio. Não era a dança que prendia sua atenção, mas a forma como Dennis se sentia à vontade, como se estivesse sendo exatamente quem era. Depois, Dennis se joga novamente na cama, os braços abertos, os cabelos levemente bagunçados, os olhos fechados. Essa música é linda, diz, baixo. Sempre volto para ela. É sim, responde Ricardo. Combina com você. Dennis abre os olhos e o encara, um sorriso tranquilo surgindo nos lábios. Vai embora agora? Acho que sim, Ricardo hesita. Mas, a gente se vê mais tarde? Se eu estiver com você, estarei ocupado. Dennis responde sem pensar muito. E fazendo algo importante. Ricardo sente o rosto esquentar. Vou ver se minha mãe precisa de algo, depois volto. Estarei aqui, Dennis diz. Quem sabe a gente inventa alguma coisa.
Ou só, fica. Ricardo sorri, sem conseguir responder direito, e caminha até a porta. Até já. Até já, Denis responde, acompanhando-o com o olhar, ainda sorrindo. Ao chegar em casa, Berta já o espera na porta. Então, meu menino, passeou bastante? Muito, responde Ricardo, com um sorriso que não conseguia esconder. Estou precisando de um banho, e de um tempo para entender o dia. Berta ri, sem saber exatamente o porquê. Ricardo entra, levando consigo aquela sensação nova, suave, confusa e boa, de que algo estava começando. Sou Levir. Se gostou até aqui, curta e siga. Ricardo segue para o quarto. Ao entrar, fecha a porta com cuidado e permanece ali por alguns instantes, encostado nela, como se precisasse daquele breve silêncio para organizar os pensamentos. Mas eles não obedecem. Vão longe. Sempre para o mesmo lugar. Para Denis. Ele se afasta da porta, senta-se na cama e começa a retirar as roupas devagar, quase em ritual, tentando acalmar o coração. Quando finalmente se permite deitar, uma batida suave interrompe seus devaneios. Ricardo se levanta e abre. Meu menino, esqueci de avisar, diz Berta, com voz baixa. Seu pai ligou. Vai ficar mais 3 dias fora. Qualquer coisa, pediu para ligar na empresa. Sua mãe passou mais cedo, disse que ia tomar chá com as amigas e que chegaria tarde. Para você não esperar. Ricardo sorri de leve. Tudo bem, tia Berta. Quanto ao chá, nós sabemos bem qual é. Ela suspira, compreendendo. Vou dormir aqui esses dias, está bem? Não quero que você fique sozinho. Mas tia, e sua casa? Seu marido, seus filhos? Já passei lá, está tudo certo. Ela toca o rosto dele com carinho. Agora você. Ricardo agradece com o olhar. Ele sabe o que aquelas noites poderiam se tornar sem a presença de Berta. Quando ela se afasta, Ricardo fecha a porta outra vez. Deita-se novamente. Denis ocupa seus pensamentos por inteiro. O sorriso fácil, a voz tranquila, o jeito como dizia certas frases como se fossem simples, mas ficavam ecoando. Levanta-se para o banho. A água morna escorre levando o dia consigo, mas não os pensamentos. Ao terminar, outra batida. Quer comer alguma coisa agora? Não, tia. Já comi. Vou só tirar um cochilo. Então vou ali comprar umas coisinhas. Não demoro. Tudo bem. Fico bem. Poucos minutos depois de deitar, embalado pelas lembranças da tarde, Ricardo adormece. Sonha de forma confusa, fragmentada, mas Denis está em tudo, no som de fundo, nos gestos, na sensação boa no peito. Acorda assustado com o som da porta. Desculpa te acordar, meu menino, diz Berta. Mas tem alguém te chamando. Quem, tia? Que horas são? O rapaz de mais cedo. Pedi para ele esperar na sala. 6 da tarde. Ricardo se levanta de um salto. Tudo isso? Meu Deus, diz que já estou indo. Corre ao banheiro, se arruma rápido, troca a roupa. Ao entrar na sala, encontra Denis sentado, distraído, brincando com a manga comprida da blusa entre os dedos. A primeira coisa que Ricardo percebe é como ele está diferente, e ainda assim, o mesmo. A calça justa, a blusa clara, as sandálias simples. Oi, Ricardo diz, sentindo a voz sair mais baixa do que pretendia. Desculpa te deixar esperando. Denis levanta o olhar e sorri. Acho que te acordei, né? Diz, observando os olhos ainda levemente inchados de Ricardo. Não queria atrapalhar. Não atrapalhou, Ricardo responde. Dormi mais do que devia. Então atrapalhei. Já estava na hora de acordar, diz Ricardo, tímido, desviando o olhar. Denis se levanta. Vim te chamar para jantar comigo. Como assim? Ricardo pergunta, surpreso. Lá em casa. Meus pais querem saber se você aceita.
Antes que Ricardo responda, Berta se aproxima. Vai, meu menino. Você quase não sai. Eu fico aqui, cuido de tudo. Ricardo percebe o próprio brilho nos olhos, e Berta também. Então, eu vou, diz ele. Mas volto logo, tia. Já no quintal, Denis caminha ao lado dele, próximo o suficiente para ser notado. Dormi à tarde, e sonhei com você. Ricardo para por um instante. Comigo? Pergunta, tentando parecer natural. Sonhou o quê? Denis dá de ombros, sorrindo de leve. Não lembro direito. Só sei que acordei me sentindo muito bem. Ricardo sente o peito aquecer. Eles seguem andando, lado a lado, em silêncio. Um silêncio confortável, cheio de expectativa, como se ambos soubessem que algo estava crescendo ali, mesmo sem dizer. Ao chegarem à casa de Denis, Emília e Osvaldo já os aguardavam. Assim que Ricardo entra e vê a mesa posta, farta e cuidadosamente arrumada, seus olhos se arregalam. Nossa, quanta comida! E que mesa linda! Como não sabíamos seus gostos, colocamos um pouco de tudo, explica Osvaldo, orgulhoso. Mas, isso tudo é para mim? Pergunta Ricardo, quase sem jeito. Não, Denis responde rápido, rindo, enquanto empurra de leve para sentar-se. Isso é para nós. O que você não comer, eu como por você. Todos riem. Fique à vontade, Ricardo. A casa é sua, diz Emília, com carinho. Só não exagera demais, Denis completa, com um brilho travesso no olhar. Principalmente aqui embaixo. Ricardo cora imediatamente. Eu nem pensei nisso. Enquanto Emília e Osvaldo vão até a cozinha buscar as panelas, Denis se inclina discretamente e se aproxima do ouvido de Ricardo, falando baixo, quase como um segredo. Eu disse aqui embaixo, pausa curta. No meu quarto, talvez seja diferente. Ricardo vira o rosto, tentando entender se ouviu direito. Denis apenas sorri, satisfeito com o efeito. O jantar segue leve. Conversas simples, risadas, pequenas trocas de olhares que só os dois percebem. Ao final, ajudam a tirar a mesa. Vamos subir? Denis pergunta. Colocar uma música. Vamos, responde Ricardo, sentindo que ali, de verdade, havia encontrado algo raro. Na escada, Denis vai à frente, como se abrisse caminho. No quarto, fecha a porta com naturalidade e liga o som. A música preenche o ambiente, criando um espaço só deles. Conversam sobre coisas soltas, até que Denis pergunta, quase casual. E você, está namorando? Ricardo engole em seco. Não. Sorri sem humor, quem iria querer alguém estranho como eu? Denis fica em silêncio por um instante, observando-o com atenção. E você acha que eu namoro? Devolve. Acho que sim. Por quê? Sei lá, você parece seguro, Ricardo dá de ombros. Achei que fosse normal. Então eu sou velho agora? Denis ri. Não. Ricardo se apressa. Você não é velho. Relaxa, tô brincando. Há uma pausa curta. Denis muda levemente o tom. E, você já beijou alguém? Não, Ricardo responde quase num sussurro. O silêncio cresce, mas não é desconfortável. Denis se aproxima um pouco mais. Sabe o que eu acho curioso? Diz com suavidade. Um cara bonito como você nunca ter beijado. Ricardo se levanta, nervoso. Eu não sei lidar com isso. É tudo novo. Denis também se levanta, rápido, mas sem pressa. Ei, toca a mão dele, sentindo-a fria. Se estiver desconfortável, a gente para. Ricardo respira fundo. Não quero parar, só tenho medo. Denis se aproxima mais um passo. Com cuidado, ergue o queixo de Ricardo, fazendo com que seus olhares se encontrem. Então confia em mim, diz baixo. Denis encosta a testa na de Ricardo por um instante.
O gesto é lento, respeitoso. Depois, seus lábios se tocam de leve, num beijo breve, quase tímido. Ricardo corresponde, sentindo o coração disparar como nunca. Dennis o envolve num abraço tranquilo, firme o suficiente para passar segurança. Ficam assim por alguns segundos, sem pressa, apenas sentindo. Uma batida na porta quebra o momento. Filho? É a voz de Osvaldo. Sua mãe fez mousse, pudim e bolo. Querem descer? Dennis responde, ainda sorrindo. Já estamos indo, pai. Quando a porta volta ao silêncio, Dennis se afasta um pouco, olhando Ricardo com cuidado. A gente vai no seu tempo, tá? Diz sério agora. Não precisa entender tudo hoje. Ricardo concorda com a cabeça, mesmo sentindo que queria ficar ali por mais tempo. Descem. A sobremesa passa quase despercebida para Ricardo. O filme, então, menos ainda. Tudo que ele via era Dennis, o sorriso, o jeito de jogar o cabelo para trás, o brilho nos olhos quando ria. Mais tarde, Ricardo se despede. Dennis o acompanha até o portão. Boa noite, diz Ricardo, demorando-se. Boa noite, responde Dennis, com a mesma demora. Ricardo se afasta, mas olha para trás mais de uma vez. Dennis permanece ali, encostado no portão, observando até que ele desapareça. Algo havia mudado. E os dois sabiam. Ao chegar em casa, Ricardo encontra Berta sentada no sofá, atenta à novela. Oi, tia, assistindo a novela? Depois você me conta. Vou me deitar, tudo bem? Meu lindo, não vai comer nada? Já faz um tempinho do jantar. Não, tia. Comi bastante lá na casa do Dennis. Boa noite. Boa noite, meu menino. Não esqueça de trancar a porta do quarto, ouviu? Pode deixar. Qualquer coisa é só me chamar. Ricardo beija o rosto de Berta e segue para o quarto. Tranca a porta, liga o pequeno rádio e procura alguma estação. Para em uma que tocava músicas internacionais românticas, daquelas que parecem feitas para acompanhar pensamentos demorados. Escova os dentes distraído, mas a cena do beijo com Dennis insiste em voltar, suave, insistente, quase como um eco quente no peito. Deita-se. O corpo relaxa, os olhos pesam, quando uma batida o desperta de repente. O coração acelera, por um segundo, pensa ser a mãe. Quem é? Pergunta, cauteloso. Sou eu, meu garoto. Desculpa incomodar de novo, tem telefone para você. Ah, tudo bem, já vou. Obrigado, tia. Ricardo corre até o telefone. Alô? Só queria saber se você chegou bem em casa. A voz de Dennis do outro lado da linha faz o mundo parecer mais leve. Seu bobo, claro que cheguei. Você me viu entrar. Onde mais eu iria? Então tá. Pode ir dormir. Pausa breve. Sonha comigo. Vou tentar. Ricardo sorri, mesmo sabendo que Dennis não podia ver. Boa noite. Boa noite, Rick. Ele desliga e fica alguns segundos olhando para o telefone, como se a ligação ainda estivesse ali. Volta para o quarto, tranca a porta, apaga a luz. Dessa vez, o sono vem rápido e tranquilo. Na manhã seguinte, o despertador toca às 7. Ricardo se levanta ainda meio perdido, se arruma às pressas, passa a mão pelos cabelos e segue para a cozinha, onde Berta já o esperava com a mesa posta. Bom dia, tia. Bom dia, meu menino. Dormiu bem? Dormi sim. E a senhora? Dormi muito bem. Sua mãe não chegou tarde. Que bom. Ricardo pega uma xícara. Vou só tomar um café e comer um pão, estou atrasado. Come direito, viu? Prometo mais tarde. Ele se despede e segue para a escola. Ao entrar na sala, tudo parece igual demais, as mesmas vozes, os mesmos assuntos, as mesmas piadas. Nada parecia tocá-lo de verdade.
Dentro dele, só havia espaço para uma presença e um sorriso específico. Quando o professor passa por sua mesa e lhe entrega um bilhete avisando sobre 3 dias de recesso, Ricardo sente o coração pular. O sinal toca logo em seguida. Ele guarda as coisas rapidamente e sai quase correndo. Já fora da escola, de cabeça baixa, ouve o som de uma moto se aproximando. O barulho desperta algo imediato em sua memória. Ele tenta ignorar, acelera o passo, até ouvir a buzina. Ricardo se vira e sorri largo. Aceita uma carona ou eu atrapalho? Pergunta Dennis, já estendendo o capacete. Claro que aceito. E você nunca atrapalha. Então fiz bem em vir te buscar. Fez sim. Ricardo sorri de lado. Eu estava pensando em você. Deixe eu adivinhar, no beijo? Também. Ri. Com certeza. Isso me deixa muito feliz. Dennis inclina um pouco a cabeça. Vamos ao nosso lago? Agora é nosso? É. Você me levou lá. Então é nosso. Ricardo sobe na moto e, dessa vez, envolve a cintura de Dennis com naturalidade, ficando mais próximo. O gesto parece simples, mas não é. Seguem para a casa de Ricardo. Entra, diz ele. Preciso almoçar antes de qualquer aventura. Perfeito, porque eu também tô com fome. Na cozinha, Berta sorri ao vê-los. Que bom te ver de novo, Dennis. Entre, fique à vontade. Obrigado, senhora. Ricardo troca de roupa rápido e volta, puxando Dennis suavemente pelo braço até a mesa. Minha mãe ainda dorme? Pergunta Ricardo. Dorme sim, meu garoto. Depois do almoço vamos sair um pouco, tia. Vão sim. Aproveitem. Você quase nunca sai. Após o almoço, despedem-se de Berta e seguem para a moto. O dia parecia aberto diante deles, como se aquele vínculo, ainda novo, estivesse apenas começando a se estender. E, sem dizer, ambos sentiam, queriam estar exatamente ali. Juntos. Sou Ricardo. Venha, caminhe comigo na continuação dessa história